E aí, Gabriel Simões, vaias merecidas da seleção brasileira, especificamente nesse jogo contra o Uruguai? Boa noite. Boa noite. Acho merecido, assim, o jogo hoje foi meio retrato do que é a seleção brasileira para os brasileiros, né? Um estádio vazio, uma total desconexão de quem comanda o futebol brasileiro com o momento, com o que é o Brasil, com o que a gente é como país. Ingressos caríssimos, né? É uma violência, assim, a seleção brasileira jogar em Salvador com ingressos a R$400, assim. Isso é uma violência com o povo brasileiro que quem conseguiu pagar foi lá e viu um jogo ruim. O jogo foi ruim. O Brasil até se postou bem em campo, assim, no sentido de conseguiu pressionar o Uruguai a maior parte do tempo, conseguiu botar o Uruguai na sua própria área a maior parte do tempo, mas nada acontece, parece tudo meio aleatório, assim, parece que o Brasil fica muito na dependência de uma jogada individual. O próprio gol, assim, é uma bola aérea, meio fortuita, a gente tá vendo aí, que sobra, e aí a qualidade individual, né? Aí a qualidade individual do Gerson faz com que o Brasil não perca o jogo. Porque, tirando isso, o Brasil teve uma chance ou outra. Agora, na reta final, o Vinícius Júnior saiu cara a cara, o Rocher saiu bem e tal, mas criou de uma forma aleatória. Assim, o Brasil não joga, né? Faz muita força para jogar. Parece que não consegue ser um time intenso no sentido de triangulação toda hora, tabela toda hora, não sai, não acontece. Parece que tá todo mundo meio distante um do outro. A sensação que dá é que ninguém tá confortável em campo. Você olha pro Vinícius, o Vinícius não tá confortável. Você olha o Rafinha, até um pouco mais, né? Chamando a responsabilidade e tal, conseguindo jogar por dentro. Mas você olha o Savinho não consegue jogar. E o Jesus, assim, totalmente fora do jogo, desconfortável. O Gerson até um pouco mais encaixado, mas o Bruno Guimarães perdido, o Abner completamente perdido. Então, assim, eu acho que é um momento que começa a sobrar pra todo mundo, né? O Danilo já virou, assim, pária pra população brasileira. Todo mundo odeia o Danilo. Agora moda odiar o Danilo. Que tá jogando mal mesmo, mas assim, o Vinícius tá jogando muito mal. E aí a gente vai enfileirando os jogadores e vai começar a sobrar pra todo mundo. Individualmente, quando o problema claramente é coletivo. Claramente é coletivo. E foi um problema coletivo hoje de novo que fez o Brasil não conseguir jogar. Pois queria te ouvir também, Gi, porque claro que a gente vai falar mais especificamente aqui do trabalho como um todo do Dorival e também do ano da seleção brasileira, mas especificamente no jogo de hoje, em alguns momentos eu lembro da gente fazer alguns programas aqui, algumas prorrogações, e falar sobre as substituições do Dorival serem, no geral, 6 por meia dúzia. Hoje foi 6 por 15... Foi 8 por 10, entendeu? Aí a gente vai... Boa noite. Boa noite. A gente vai entrar em outra questão, né? Parou de ser 6 por meia dúzia e agora tá uma coisa que a gente não consegue nem mensurar. Ou seja, o Dorival ou ele é 8 ou ele é 80. Ou ele muda 6 por meia dúzia ou faz uma bagunça total. Aquilo vira uma zona, os jogadores não conseguem se entender em campo. Ele acaba deslocando alguns jogadores de posições em que eles estão extremamente bem, como, por exemplo, ele tira o Rafinha do meio e coloca o Rafinha praticamente como um ala. Ele coloca o Luiz Henrique em campo, mas o Luiz Henrique vira um falso 9. E aí você não consegue extrair, né, o melhor que você tem dos seus jogadores. E o interessante é que ele vai colocando todos os pontas em campo, ninguém consegue se entender direito. Eu não sei o que ele tem contra o Andréas Pereira, eu não sei o que ele tem tanto a favor no momento do Savinho, que ele não pode fazer uma substituição óbvia, que na minha opinião é começar com o Luiz Henrique de titular, porque o Luiz Henrique vem entregando jogo a jogo e não consegue ser titular. E aí fica difícil a gente defender, a gente mensurar uma melhora. Eu de fato, eu vejo mudança em algumas atitudes do Dorival, mas não são mudanças que surtem, de fato, um efeito muito positivo. Acho que até o Brasil, no primeiro tempo, ele tem um volume interessante no ataque, mas não é um Brasil que consegue, de fato, ter finalizações claras, muitas vezes insistindo em bolas enfiadas ali dentro da área, e aí também cai no ponto de que Rafinha e Vinícius se procurando em todo momento e esquecendo dos outros jogadores, como, por exemplo, o Gerson, em diversos momentos no primeiro tempo, conseguiu se colocar em boas posições para receber bolas e finalizar e não receber essas bolas. Então, muita coisa coletiva, mas também alguns pontos individuais que a gente tem que citar. Eu tô de olho aqui, e aí, Renato, vou te colocar nessa conversa, porque o Rafinha, a gente mostrou aqui a imagem assim que acabou o jogo, os jogadores todos ficaram ali no campo, e eu fiquei muito com a sensação de que o Rafinha era o mais contrariado que estava saindo. Eu queria entender por que ele estava saindo contrariado, né? Estava irritado com o resultado, estava irritado com a vaia que rolou e tal.
E de fato ele tava... Eu sou assim, pela imagem eu achei ele mais cabisbaixo do que irritado, tá? Eu ele não, ajoelhou assim, botou... Ele teve uma briga com o Jimenez ali no final do jogo. Então por também. isso que eu queria entender o que era, entendeu? Podia ser muitas coisas, né? Então não dava pra emitir uma opinião clara aqui. Esperei o Rafinha falar e ele falou na saída do campo. Acho que a vai é mais pelo resultado, porque na minha opinião, jogamos pra caralho. Não, aí não, gente. Pera. Jogamos pra caralho. Tô orgulhoso de quem jogou e até quem tá no banco. Fizemos de tudo pra buscar o resultado. Jogamos muita bola. Tem que sair de cabeça erguida. O que fizemos aqui vai ser difícil ganhar da gente. O futebol pune. A gente consegue um ponto que é importante pra gente. A gente é forte e tá preparado pra qualquer um que vier. Eu tenho a sensação de que ele tava mais irritado com as vaias do que com qualquer outra coisa. Com o que você concorda e discorda aqui, Renato, dessa fala do Rafinha? Boa noite. Vamos lá, boa noite. Eu acho que ele exagera, mas eu vou um pouco contra a maré. E pra mim a seleção não fez... Perto do que vinha jogando na temporada, acho que a seleção fez um dos jogos mais controlados. Porque no segundo tempo, realmente, quando ele desconfigura um pouco o time... E eu acho que... Bem cedo, né, inclusive. Aí sim o Uruguai consegue em alguns momentos trocar passe, ter espaço pra jogar. Mas se você for ver o primeiro tempo, foi uma seleção que realmente faltou ser mais contundente, finalizar mais. Mas, empurrou o Uruguai pra trás o momento inteiro. E uma outra coisa que pegava. A gente, toda a perda de bola, a gente tomava contra-ataque. Hoje não, cara. Hoje a gente tomou um de um lado, outro do outro. Sim, mas dentro de um jogo que você joga com os dois zagueiros quase entrando dentro da área, são riscos que você assume. Eu achei que a gente jogou numa intensidade muito alta no primeiro tempo. No segundo tempo, o time começou a pregar. E eu acho que algumas individualidades a gente tem que pesar, assim. Pra mim, a função do Bruno Guimarães num jogo desse é muito importante e ele não consegue jogar na seleção brasileira. Impressionante. Ele sempre precisa dar 3, 4 toques na bola e ele precisa dar ritmo, ele precisa dar dinâmica pro jogo. Ele recebe uma bola, inclusive, no segundo tempo, de frente pro gol, na entrada quase da área. A bola fica pererecando. Que ele não consegue dominar, porque se ele domina e finaliza, ele demora pra dominar. Porque, assim, se a gente for ver, não, já de algum tempo, isso é um negócio que me irrita um pouco dele. Às vezes ele precisa de muitos toques para dominar a bola, para controlar ela. E assim, o Gabriel Magalhães fez uma partida gigantesca. Assim como o Jimenez do outro lado. O próprio Varela, defensivamente, fez um jogo gigante. Assim, eu entendo a frustração com o resultado, eu entendo o Rafinha ficar pé, porque eu acho que hoje o Brasil produziu para ganhar o jogo. E produziu contra um time que é muito duro de jogar, cara. Duro de jogar. Eu entendo produzir pra não sofrer. Eu entendo produzir pra controlar o jogo. Eu não sei se o Brasil produziu pra ganhar o jogo. Produziu. Assim, não pra fazer 3, 4, não. Um 2-1 era cabível. Não, eu acho que sim. Não, 2-1 sim, nível de intensidade, assim, o nível de... E eu acho que o que mais pega pra eles... Porque 2-1, eu acho que sim, uma coisa... Quando eu ouço alguém falar, jogamos pra caralho... não, aí tem um exagero. Entendeu? Concordo. Tipo, era pra ser 4. Mas, a gente viu essa própria seleção fazer um jogo na Copa América contra a Colômbia, que foi uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Ser dominado. O próprio segundo tempo... Não é porque tava tão ruim que agora tá bom. Mas é que eu acho que dentro do que foi planejado pro jogo, algumas coisas funcionaram, cara. A questão do Savinho mesmo, o Savinho gerou muito jogo, cara. O Luiz Henrique tem entrado por dentro, o Luiz Henrique jogou por dentro com o Arthur Jorge boa parte da temporada. Não é nenhum absurdo. Quando ele perde o Júnior Santos, ele usa o Luiz Henrique por dentro. Mas eu acho que o Luiz Henrique merece uma chance na posição dele. Eu acho que a comparação... Ele joga mais. E é onde ele já fez a diferença, inclusive, com a seleção brasileira. Eu acho que a comparação do que estava sendo a seleção tá pesando mais do que, de fato, foi o jogo. Por exemplo, contra a Venezuela, muita gente falou que o Brasil jogou bem. Pra mim é absurdo falar que jogou bem. Mas tomou 4, 5 chances de gol da Venezuela. Mas assim, tudo entregada, cara. Mas nem faz parte da apresentação também. Sim, mas assim, o Brasil hoje, por exemplo, não entregou bola. O Brasil toma um gol igual, pô. Hoje, do que tomou, assim, igual não. Mas com o mesmo defeito. Não, hoje foi muito mérito do Valverde, mano. Muito mesmo. Ele domina tirando, ele tá pressionado. O Valverde mas é que no primeiro tempo ele também teve um espaço pra bater uma bola dessa, aí né? Estavam dando muito espaço pra ele. Ele tinha um hectare. O Valverde é absurdo. No lance do gol. Mas o Bruno Guimarães é frouxo nesse tipo de jogada. Então, mas aí... Ele é frouxo nesse tipo de jogada. É que nesse lance... Não, mas é que nesse lance muita coisa. Primeiro, o Savinho, ele faz a falta e dá vantagem, aí ele tem medo de continuar no lance. O Danilo, se vocês
Vocês notaram o que o Danilo faz? Ele fica a todo momento tentando dar indicação pra alguém que eu não entendi a indicação e ele mesmo não faz absolutamente nada no lance. Porque ele não sabe aonde ele se posiciona. E ele tá tentando dar instrução pra alguém. Ao mesmo tempo que ele fica com o braço, inclusive assim, podendo pegar no braço dele e ser pênalti. Eu acho que o Savinho dá uma derrubada nele. Danilo, sei lá, falar que o Danilo sabe se posicionar, gente. Não, mas no lance é essa a questão. Nesse lance, eu senti que ele... Depois você vai concordar comigo. Ele puxa muito pra dentro da área. Eu não sei se nesse momento tem a confusão em relação à posição dele. Em relação a que ele tem sido mais zagueiro na Juventus do que lateral. É que na seleção ele joga... Eu acho que o Savinho derruba ele, que ele fica com 2, ó. O Savinho vai perder a dividida. Não, é isso. E aí ele tem que dividir. Vamos lá, vamos ver. Ele tá fechado na linha. Tá certo. Não tem nada Danilo ali. Pra mim, ele tá perdidaço. Que tem assim, mano, o Valverde dá o tapa já tirando, que é algo que o Bruno Guimarães não faz. Que é dominar orientando já pro espaço e fazer o jogo acontecer. E aí tem muito mérito. Tem uma câmera de trás que a bola passa num espaço que assim... Não, tem mérito, óbvio. O primeiro tempo, pra mim, o que me gerou dúvida, enfim, foi o posicionamento do Vini. Eu não sei se é uma nova tentativa. O Vini começa aberto e depois ele vem por dentro pra jogar como ele jogou no Real uma parte da temporada passada. Mas assim, já com uns 10, 15 minutos. Sim, é rapidinho. Muito rápido. Ele começa aberto e depois ele já fecha. A seleção começa a defender 4-4-2 com o Vini na frente, com o Igor Jesus. E eu não sei se faz sentido. Eu acho, cara, assim, eu acho que o Brasil controla o jogo de fato. Acho que o Brasil tem esse jogo só. Esse jogo. Aqui, assim, eu tô defendendo o jogo de hoje. Se a gente for falar de 2024, aí é outro papo. E, de fato, os outros jogos são muito piores que esse. De fato, são. Sim. Só que, assim, eu acho que tem um domínio ali territorial, tem um domínio da posse, mas existe uma dificuldade de jogar futebol desse time que é gritante, cara. Assim, quantas jogadas o Brasil construiu coletivamente e chegou na cara do gol, assim, ou chegou em boas condições? Não tem, cara. Por isso que eu acho que jogamos pra caralho não dá, entendeu? São raríssimos. Aí você pega os melhores momentos, muita bola na área, chute de fora, uma jogada ou outra individual. Mas, assim, acontece muito pouca triangulação. Por exemplo, o lance que teve do Paquetá e do Estevão no último lance, que é uma jogada trabalhada, que acho até que é mais de qualidade individual dos dois do que uma construção coletiva. Mas esse lance... É mais uma construção aí. Mas é raro, cara, de ver. Então, eu acho que pra média de 2024 é quase Pode ser, isso aí eu concordo. Eu achei que hoje... Então, a sua opinião é de que há evolução na seleção brasileira? Sim. O jogo de... A gente termina a temporada como... isso é o bastante pra chegar numa Copa e tancar? Pouco. Não acho. Acho que ainda tá longe. Pra qualidade jovem, hein? Tancar. Eu não sei porque eu usei essa expressão com a pessoa. Eu não sei nem o que significa, E a pessoa é mais jovem que eu e não sabia. Eu. Vai ver se já não é mais jovem. Você vai tancar, eu não faço ideia do que seja. Tancar é quando você... Como é que é? Aceita. Não, que você... Compra... garante. Sustenta a sua compra o barulho. Entendi, perfeito. Aqui são os números da seleção no ano, né? 2024. 6 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Então, mas aí você olha pro número, o número é ruim, não é? Não é uma tragédia, mas em desempenho se o Brasil faz um gol, era vice-líder. O Brasil tem menos vitórias no ano do que qualquer outra coisa. Eu acho ruim isso pra seleção brasileira. Não, é claro que é ruim. Sim. Claro que é ruim, mas o desempenho é pior do que o número. 6 vitórias e 8 não vitórias. Isso é ruim. O desempenho era pra ter mais umas duas derrotas. Mas esses números são mais tranquilos do que o Brasil jogou de bola. Sim. O problema é esse. É isso que eu tô falando. Esses números aqui tá tranquilo. Tá bom. O Brasil jogou menos que isso. Menos do que 6 vitórias e 7 empates de 1 derrota. Jogou menos. O Brasil era pra ter mais derrotas até. O Brasil não joga bola. E tem coisas que me incomodam profundamente. Por exemplo, a gente falou do Luiz Henrique. Cara, o Luiz Henrique ser convocado, tudo certo. Tá merecendo jogando. O Estevão ser convocado, porra, tudo certo, joga muito. O Savinho ser convocado, tudo bem. Agora, se eu convocar os 3 e se eu não tenho um centroavante no banco, eu não consigo entender. Você tem um Endrick, cara. O Endrick, eu tenho essa opinião sobre Endrick e Estevão e eu vou morrer com ela. A projeção dos dois é que sejam titulares em 2026. A projeção. Quando eles surgem, você fala, caraca... 6 já? Eu acho. Você olha... Endrick e Estevão? Eu acho. Você olha como esses moleques surgem. Nenhum que estão em campo vai surgiu agora assim. Pra Inglaterra, ele vai ter que ter uma temporada pra se firmar em Premier League. Eu não consigo. Perfeito, mas aí você constrói a seleção. Tem jogo, por exemplo, o Mbappé, quando ele é campeão do mundo, ele já jogava muito nos clubes. Só que ele é construído na seleção antes dele ser grande nos clubes. O Mbappé é campeão francês com 17 anos. Só já sendo convocado.
No primeiro ano. O Endrick foi campeão também com 17 anos, brasileiro, sendo destaque do Palmeiras. E, assim, eu não sei qual é o pudor que a gente tem. Eu acho que uma coisa é 8-9, isso eu concordo, mas o Endrick não tá jogando. É que assim, uma coisa é, o Igor Jesus ser convocado é absurdo. Pedro, né? Eu gosto. O Igor Jesus ser convocado é absurdo? Não é absurdo. Absurdo não é. Agora, a projeção que se faz do Endrick ao lado do que o Igor Jesus é e pode ser, cara, é uma discrepância, assim, inacreditável. Mas você concorda que o Dorival não tem que ficar fazendo projeção, não tem que ganhar jogo? Não concordo. De você convocar com... Então, mas você tá pensando no futebol que eu gostaria de ver também. Mas no Brasil, os treinadores trabalham que ainda mais na seleção brasileira, pra garantir o emprego dele na próxima. Mas o Endrick não tá nem jogando. É isso, eu também. Mas pra mim não interessa. O Endrick mas é porque mas você vai convocar um jogador que não sabe o ritmo de jogo dele, não sabe a Venezuela convoca o Rincon, que é reserva do Santos. Faz jogo do Brasil. O João Pedro tá indo muito bem na Premier League, fazendo gols importantes pro Brighton. É jovem também, 23 anos, tem outras características, poderia. Eu acho que é jogador, a gente tá falando de jogador diferente. O Endrick e Estevão são jogadores diferentes. Eu não acho. O Endrick eu não tenho toda essa certeza ainda. Jogando bola, não é. Mas na prática é. Não, como assim? Jogando bola não é na prática? Tu me deixou... Se você joga bola no pé do Haaland, você não se encanta. Só que ele é diferente, pô. Não tem... Peguei. E o Endrick, pra mim, vai ser... a projeção, tá? Pode ser que não seja nada. Pode ser que dê tudo errado. Agora, a projeção que se faz que ele seja um dos melhores do mundo. Mas o ponto é esse, pode ser que ele não seja nada. E aí o Dorival deveria convocar pensando no... Deixa eu tentar aqui. Pode ser que ele não seja nada. Eu acho que deveria. Vamos além. O Endrick não é só uma questão de bola. Não, tudo bem. Aí tudo bem. Questão comportamental Perfeito, de outras vezes que ele esteve na seleção.